E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. E no vídeo de hoje compartilharei com vocês mais um carro 100% elétrico. O da vez, Jaque EJ S1. Estou passando alguns dias com esse carro, já tive a oportunidade de andar uma quilometragem relativamente boa, ainda mais tratando-se de um carro elétrico, e eu tentarei compartilhar um pouquinho das minhas impressões e até fazer alguns pequenos comparativos com os outros carros que eu já tive oportunidade de dirigir também da categoria 100% elétrica, certo? Então vamos lá, sem mais enrolações, começando pelo ponto do design. Como sempre comento, é algo subjetivo. Tem gente que acha o design maravilhoso e tem gente que acha o design não tão agradável assim. Eu particularmente, Felipe, acho o design bem legal. Parece um carrinho de brinquedo. Eu até comentei com alguns amigos que parece aqueles carrinhos da Hot Wheels, principalmente pelo tamanho e pela coloração. Essa coloração chama muita atenção mesmo. Na minha opinião é um verde, aí tem gente que fala que é amarelo, marca texto, tem gente que fala verde. Deixa aí nos comentários qual cor você acha que é essa aqui. É claro que às vezes o celular faz uma pequena correção na hora da filmagem e também da edição. Mas basicamente o legal dessa categoria, desse carro de entrada da Jaque, é que eles oferecem uma paleta grande de cores. Então, caso você queira, tem azul, tem verde, tem rosa, tem branco, tem vermelho. Então é legal porque as ruas voltam a ter aquela coloração que antigamente se tinha bastante na época dos carros mais antiguinhos, né? 147, Fusca, Opala. Então isso é bem legal porque sai desse mar aqui. Olhem só ali, a mostrar quase um acidente. Esse mar de prata e cinza e preto. Olhando a parte dianteira do EJS1, vocês poderão ver que esse carro tem algumas semelhanças e algumas peças compartilhadas com a Volkswagen, algumas peças de acabamento, e ele é um pouco semelhante aí ao Volkswagen Up, justamente por o grupo Volkswagen ter adquirido 50% da Joy Venture, da Jaque Motors lá na China, né? Então é uma coisa que muita gente não sabe, que tem dedo da Volkswagen, inclusive ela tem 50%, porque hoje a China é um dos maiores países no quesito fabricação de carros elétricos, e eles têm como requisito para empresas estrangeiras colocar ali a fabricação, participar ali, aproveitar também da mão de obra, que eles façam investimentos em empresas locais. Então a Volkswagen acabou fazendo essa parceria com a Jaque. Aqui o farol vocês poderão observar que é um farol em LED, tem essa fita aqui, ó, esse detalhe em LED, e também tem um projetor em LED. A grade, vocês poderão ver que predomina esse aspecto mais fechadinho, diferente dos carros movidos a combustão, justamente por não precisar de tanta refrigeração assim. É claro, tem a refrigeração, tem até o sistema de arrefecimento, mas é voltado para o resfriamento das baterias. No entanto, que vocês poderão ver que a única parte aberta, perfurada, é essa parte inferior aqui da grade. Eu acho o design desse carro bem legal mesmo, bem simpático. Ele vem calçado nos pneus 165/65 aro 14, roda de liga leve. Eu gostei bastante porque deixa o carro extremamente confortável para ser utilizado no dia a dia. Como vocês, provavelmente, para quem me acompanha, claro, os outros vídeos, principalmente do Corsa, sabe que eu gosto bastante de carro compacto pela facilidade de usar no dia a dia, e dessas rodas com pneus balões assim, justamente por conta do nosso solo lunar. Então você não tem tanta preocupação e proporciona um conforto bem maior. Um outro ponto positivo é que esse carro possui disco de freio nas 4 rodas, então além de ter o redutor de rotação, o inversor, que proporciona aquela desaceleração em si do carro elétrico, ele tem disco de freio nas 4 rodas. Então, via de regra, carro híbrido elétrico já freia muito, e alinhado então com os discos aí, fica bem bacana. E o outro ponto super legal é que as pastilhas acabam
tendo uma vida útil muito maior, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns proprietários de elétricos, de híbridos, e a pastilha dura absurdamente muito mais, coisa aí de 60, 80, 90 mil quilômetros, dependendo do uso da pessoa. Aqui temos a portinhola de carregamento, olhem só. É o padrão chinês, é um pouco diferente do europeu que nós estamos acostumados aqui no Brasil, então existe a necessidade de usar um adaptador. Inclusive esse carro tem um adaptador que eu mostrarei para vocês em breve ali, que está no porta-malas. No ponto de carregamento, se você tiver um wallbox da vida, cerca de 3 horas e meia, 4 horas e meia, do 0 ao 100%. Eu já tive a oportunidade muitas das vezes de deixar em shopping, em supermercado, e coisa de 2 horinhas você ganha uma bela autonomia. Isso é bem positivo e muito útil para o dia a dia. Aqui é super legal que esse carro tem a chave com sensor de presença, a chave bem bonita, por sinal, minimalista. E tem esse botãozinho aqui que você consegue abrir ou fechar o carro. Isso daqui no dia a dia é muito útil. Uma autonomia de 302 quilômetros, que na minha opinião e para o meu uso, por exemplo, eu conseguiria aí facilmente utilizar por 1 semana e meia, 2 semanas sem dar qualquer carga. Isso observando que trata-se de uma proposta city car, que via de regra você vai usar para ir da sua casa até o trabalho, alguns afazeres e retornar. Mas é aquilo, né? Por exemplo, se você for até um supermercado que tenha, você já consegue ganhar no mínimo, aí, dependendo da quantidade de tempo que você ficar, 50 km, 60 km, que já roda bastante. Aqui é a fábrica lá, chinesa, né? Muita gente, muitas das vezes, que não acompanha tanto o mercado automotivo, vai observar esse logo diferente lá do capô, que é o da Jaque. Esse daqui é daquela marca, eles traduzindo, é como se fosse, se eu não me engano, o Sol, que eles chamam, que é o grupo aí, que tem ó, JS1, 100% elétrico, e aqui o grupo, olhem só, abertura, parece um carrinho de brinquedo, né? Muito engraçado. Porta-malas pequeno, 121 litros. Eu fiz um teste, consegui colocar uma mochila aqui posicionada e uma mala de mais ou menos, é que eu não sei a litragem, mas ela encostava aqui e vinha mais ou menos aqui. É aquela mala de mão, é para dia a dia, é super útil, galera. Dá para colocar algumas coisinhas aí. Esse é o adaptador que eu comentei com vocês, vejam só. Eu conecto o padrão europeu aqui, se eu não me engano é tipo 2 que eles falam aqui. É o mesmo probleminha que teve com o Leaf. O Leaf também eu tive que utilizar esse adaptador. Os únicos que eu já tive a oportunidade de ver que não precisa, claro, lá eu coloquei o i3 que eu já testei, o Fiat 500e, o Golf GTE, o Volvo XC40. Então é super simples, é só colocar isso daqui no wallbox e esse daqui conecta direto no carro, no jackzinho aqui. E caso você queira carregar em casa, tem essa opção aqui, ó, coloca, pluga no carro, esse daqui na tomada 220. Só que com esse padrão aqui, colocando na tomada convencional de casa, sem um aterramento adequado, vai mais de 15 horas fácil aí para fazer esse carregamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem esse tampão aí que não estou conseguindo levantar aqui, ó. Deixa eu puxar um tapetinho. Esse daqui é um kit reparo. Esse carro não tem step, então você, caso tenha o azar de furar o pneu, ou chame um guincho, caso, se você tiver seguro, ou utilize aí, tem aqui uma abertura de segurança, se não me engano, ou você utiliza o kit repara. A parte traseira, carro 4 portas, para vocês terem ideia, esse carro tem uma dimensão bem parecida com o Fiat 500e, e se você tiver curiosidade eu já testei aqui no canal também. Outra coisa, esse carro até então era o elétrico mais barato do Brasil, entretanto chegou um concorrente, o Renault Kwid, e agora fica ali a briga entre os dois. Mas basicamente são os carros de entrada, tratando-se de veículo 100% elétrico. Então o padrão, o acabamento não é muito refinado, é mais simplista, voltado
pro minimalista, mas é tudo bem acertadinho, bem encaixadinho aqui, tem os detalhes, por exemplo, maçaneta de Volkswagen, o botãozinho do vidro de Volkswagen, é bem semelhante, né? O banco parece bastante do Volkswagen Up, curti bastante, bem confortável, aqui um pequeno porta-objetos, que de maneira relativamente confortável dependendo da altura do motorista. Eu, por exemplo, que curto dirigir bem próximo ao volante, facilmente dá para ir duas pessoas aqui que não sejam tão grandes. Deixa eu baixar aqui o tampão. 3 apoios de cabeça, cinto 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix, olha só. Essa é a distância que sobra entre as minhas pernas e o banco. Como eu sempre comento, eu gosto de dirigir bem próximo ao volante, meço 1,75, 1,76, ó. 2 dedos, então dá pra ir numa boa. Uma coisa só que me incomoda é isso daqui, ó, a altura do banco, mas todo carro, via de regra, híbrido, elétrico, tem esse ponto porque as baterias geralmente ficam posicionadas no solo, certo? Porta-revistas, tanto aqui no banco do motorista quanto o do passageiro. Acho que faltou só uma pequena iluminação aqui traseira, seria muito bem-vinda. Deixa eu voltar. Altura, como eu comentei, 75, 76, fica bem próximo, mas não chega a encostar o coco no teto. Agora a principal parte, que é uma coluna blackout, mesmo naipe de padronagem na porta dianteira, com adição de um acabamento em couro aqui, ó, confortável, com costuras, comando dos vidros elétricos, trava e destrava, retrovisor com regulagem elétrica, um bom porta-objetos. O banco eu curti bastante, eu achei bem confortável e achei mais confortável até mesmo que, por exemplo, comparado com o do Renault Kwid, seja a combustão e o elétrico. Aqui vocês poderão ver semelhança com o Volkswagen também, a chave seletora do farol. O painel bem minimalista, para quem curte algo mais simplista, sem muita firula, sem muitos botões, provavelmente irá curtir bastante esse painelzinho. Basicamente você tem 2 telas, a tela principal aqui, deixa eu fechar a porta, ligar aqui para aproveitar o ar-condicionado. Ouviram a animação? Carro ligado, freio de mão eletrônico. Esse é o painelzinho principal do motorista com as informações. Então, um ponto positivo que eu gostei, até comentei em outros vídeos, é que as gerações, os anos anteriores dos carros chineses aí, da JAC, eu sempre reclamava do software, da responsividade, do design em si. E esses eles acertaram, na minha opinião. É simples, não tem nada demais, com as principais informações, é bem fluido, não tem aqueles travamentos, eu gostei bastante. Aqui temos um marcador de autonomia, por exemplo, agora com 84% carregado eu conseguiria rodar 254 quilômetros nesse modo de condução que eu estou. E olhem só, o carro elétrico está com 14.549 quilômetros rodados, não faz ruído, não faz nada, isso que eu gostei bastante. É um carro que é bem utilizado, principalmente observando que trata-se de um carro de imprensa, que geralmente o pessoal coloca toda a prova, então tá tudo muito ajustadinho, isso que eu achei super legal. Aqui o velocímetro digital, aqui tem uma animação do jackzinho, é legal porque é que vocês não conseguirão enxergar muito bem, mas quando eu ligo o farol ou dou seta, ele faz essa animação também, e quando o carro está andando, as linhas aqui, como se fossem as faixas, começam a correr. Isso eu gostei bastante. O multimídia na horizontal, widescreen, tem uma nitidez bem boa também. Aí tem uma coisa que muita gente me perguntou na caixinha de perguntas que eu abri, ele não tem aquele espelhamento Apple CarPlay, Android Auto convencional que estamos acostumados a ver. Dá para fazer, só que você tem que baixar esse aplicativo aqui, ó, EasyLink. Então eu baixei, eu ativei aqui, tem 2 portinhas USB, inclusive um porta-objetos aqui abaixo, 2 portas USB, uma portinha 12 volts. Eu baixei, conecto aqui e ele consegue fazer espelhamento basicamente do Spotify
e do Google Maps, além de alguns outros programinhas nativos que eu pude perceber. Eu não consegui colocar o Waze, por exemplo, o Deezer, mas creio que seja algo aí de configuração, dê para baixar direto no aplicativo do celular. Aí tem as opções multimídia, telefone, configurações do sistema. O ar-condicionado é controlado totalmente aqui pelo multimídia. Você consegue fazer o direcionamento do ar, controlar o nível de ventilação, a temperatura, ligar, desligar, desembaçador. É bem legal. É bem minimalista, mas eu sempre comento que em todos os carros eu curto que tenha pelo menos um botãozinho mais prático aqui do ar-condicionado para não tirar a atenção do motorista quando ele quer, por exemplo, na estrada ou no trânsito. Eu falei a mesma coisa quando andei com um Volvo XC40. E outra, se o multimídia dá algum pepino, você basicamente fica vedado a utilizar o ar-condicionado. Aí tem as outras opções aqui, home, configurações do carro. De uma forma bem rápida, o modo de condução você consegue alterar aqui, ó, econômico, longa autonomia, recuperação de energia, que é basicamente a atuação do inversor, aquela desaceleração, você deixa normal, no forte, no fraco. E é legal que quando você confirma, ele já muda muito a tocada do Também carro. tem a opção aqui, ó, do Auto Hold, que basicamente você tem a opção de deixar desligado ou ligado, só que eu pude ver que tem um macete para você conseguir utilizar ele. Meio que você tem que apertar antes de ligar o carro, aí ativa e depois liga o carro. Isso é bem útil no dia a dia. Aí tem som e luz aqui para fazer a configuração que você desejar. Certo? Coluna de direção, distância e altura, só que ela não sobe muito, poderia subir, mas no geral eu curti o acabamento em couro, os controladores aqui do painel, do multimídia do lado direito, bastante porta-objetos, olhem só. O console central eu achei bem bonito e é legal que essa coloração acompanha a coloração externa do carro, a predominante, né? 2 porta-copos, essa parte da ergonomia do carro é bem legal no dia a dia, é um carro que eu tô curtindo bastante utilizar. Aqui tem um pequeno porta-objetos, não posso nem dizer que é um porta-luvas, né? É mais um porta-objetos, um espelhinho, luz de leitura, aí aqui também um espelhinho. Agora deixa eu desligar e mostrar para vocês o cofre da fera, que tem regulagem do faixa do farol, abertura do capô. Eu mostrei pro Nardo, para quem provavelmente acompanha o canal, já viu ele, mas para quem está chegando agora nesse vídeo, o Nardo é um mecânico que eu levo todos os meus carros. Eu levei para ele conhecer o carro elétrico e na hora que abriu o capô foi bem engraçada a reação dele, porque olhem só, o motor, se fosse um motor a combustão, por exemplo, quem lembra aí do Jaque J2, os mais antiguinhos, que era um foguetinho também, era aqui, ó, todo preenchido, né? Agora o motor elétrico é tão pequeno que o carro já é pequeno, o cofre é pequeno e ainda assim sobra muito espaço. É muito engraçado isso. Então, um motorzinho elétrico que produz aí 62 cavalinhos e 15,3 quilinhos de torque, 0 a 100 em mais ou menos 10,7. O carro é ligeiro. Eu estava até conversando com alguns amigos, ele tem a potência de um carro 1.0, torque de mais ou menos um carro 1.6, 1.8, só que a pegada é totalmente diferente, porque ele tem um torque instantâneo, é um carro que anda muito bem, é diferente, pessoal, não é a mesma pegada de um carro 1.0 nem de longe. Aí tem aqui o sistema de hidrovácuo, o limpador do para-brisas, aqui o reservatório, a linha de freio, ó, que legal. Sistema de expansão aqui, o de reservatório, o líquido de arrefecimento. Tem a bateria convencional, que basicamente é para tocar todos os outros acessórios do carro, som, farol, ar-condicionado, mas é bem interessante, né? Muita gente me pergunta por que tem esses conduítes laranjas, é basicamente os que conduzem uma alta tensão, que tem que tomar cuidado para não levar, ó, um chosque aí. Certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma curiosidade, queira perguntar algo relacionado ao Jaque em si, ou alguma curiosidade sobre carro elétrico, deixa abaixo nos comentários, que na medida do possível, e claro, se eu souber, eu responderei com o maior prazer. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se você não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex no lugar do i.
é o número 1. E até o próximo vídeo, valeu e falou, fui!